céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o seu marido. Versículo 3. Ouviu uma forte voz vinda do trono dizer: vejam o quê? O tabernáculo. Algumas expressões, a judaica em especial está falando a Shekinah, o ambiente de glória. Amém? Ou seja, já em Apocalipse, a visão futura é que nós iremos celebrar a festa de tabernáculo. E tem um montão de gente tão religioso. Para quê? Vai ficar judaizando? Não, irmão. Esse é um princípio que é para ser estabelecido sobre a igreja, sobre mim e sobre você. Isso é a mesma Bíblia daquele religioso que se opõe ao que você está executando agora. Então, vamos lá. Eu parei em que versículo? Eu preciso da ajuda de vocês. Vejam, a Shekinah, ou o tabernáculo de Deus. O tabernáculo está com a humanidade. E ele viverá com os homens. Eles serão o seu povo e eles, o próprio Deus com eles. Quem é Deus conosco? Quem é Deus conosco? Quem tabernaculou no nosso meio? Ou seja, isso é resposta para toda a confusão que algumas pessoas querem se opor a isso. Vamos dar continuidade. O Deus dele, e será o Deus deles. Versículo 4. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Então aquele que está sentado no trono disse: vejam, eis que faço nova todas as coisas. Então, irmão, precisamos abraçar esse renovo, essa questão antiga, religiosa, manipuladora e que quer te sabotar desse propósito. Irmãos, olha só, repita comigo: tabernáculo não é rotina, é novidade de vida. É um portal que se abre para um novo tempo. Eis que é chegado um novo tempo, igreja. Vocês entraram por um portal, a Sukkah, que é a cabana, o próprio tabernáculo, porque é Sukkot, significa tabernáculo. Sukkah significa tenda, um tabernáculo. E o próprio Deus habitava em uma tenda móvel, porque não tinha rotina. Quando Deus cismava que a nuvem precisava se mover, o povo tinha que fazer, sabe o quê? Desmontar tudo e partir para onde Deus mandava. O problema é que às vezes estão acomodados. E a igreja, existem pessoas que querem sentar no banquinho exclusivo dela. Por exemplo, se o Luiz senta nesse banquinho, se um visitante, alguém chegou primeiro, aí o Luizinho fica... Mas o Luizinho não é assim, graças a Deus, só estou dando um exemplo. O Luizinho é adorador, amém? Então, a gente precisa estar resolvido quanto a isso. Você está entendendo? Renova sua mente, metanoia, techuvá, amém? Então, vamos dar continuidade. Onde eu parei, me ajude. E 5. Então, aquele que estava sentado no trono disse: vejam, estou fazendo tudo novo. Ele disse também: escreva essas palavras, são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse: está feito, eu sou. E o princípio, dá para você entender? Que no princípio Deus já revela a visão de tabernáculo para Moisés, e no final ele também nos dá, através do livro da revelação, que a festa de tabernáculo ela precisa ser comemorada. Então, irmãos, vamos dar continuidade, porque eu não quero chegar lá e nem saber fazer o que eu preciso fazer. Quando a festa de tabernáculo ser estabelecida, quando Yeshua voltar, sabe o que eu quero fazer? Quero celebrar ele com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, porque agora eu já sou responsável e me torno indesculpável. Porque, irmão, agora você sabe como celebra a Deus. Não está se tratando, irmão, de uma festinha para homem como nós estamos acostumados no sistema religioso. Esse é algo que Deus colocou como um princípio perpétuo. Vamos lá para a gente terminar. E eu preciso dividir uma revelação a mais com vocês. Versículo 6. E ele me disse: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, de A a Z, o princípio e o fim. A quem está sedento, eu mesmo darei da água, da fonte da vida, de graça. Tem alguém sedento aí?
Tem alguém sedento aí? Ao vencedor receberá todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Mas aos covardes, aos indignos de confiança, são os indesculpáveis. A responsabilidade, você não falou que se tornou responsável? Então olha só. Mas aos covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Amém? Agora, eu preciso que todos vocês abram para mim aí, em Números capítulo 9. Números capítulo 9, versículo 15. Amém? Todos acharam? Irmãos, olha só. Isso aqui é algo muito especial que eu preciso dividir com vocês. Bom, por isso eu peço o máximo de atenção a vocês, o que vai ser liberado aqui. Sabe por quê? Por quê? Por quê? Olha o que o Felipe disse aqui. Por quê, Felipe? Não vai, irmãos. Sabe por quê? Por causa do cuidado de Deus com todos nós hoje. Lembra que eu disse, somos melhores do que alguém? Mas Deus separou esse momento para celebrarmos essa festa e você se tornar responsável agora é contigo, pô. Se tornou indesculpável. Olha só. Por quê? Repita-se comigo. A obediência precisa ser perfeita. O que vocês disseram aí? Mais uma vez. Grita isso. Mais alto. Não é de qualquer jeito. Existem pessoas que acham que vão obedecer, mas fazendo as coisas de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Deus deu as medidas, Deus deu os sinais a Moisés e o povo. Você imagina o que acontece, irmão? Essa festa aqui, eu cheguei para as meninas hoje. Por quê? Por causa do sistema religioso, existem pessoas que foram oprimidas para fazer isso aqui. Tinha pessoas que estavam próximas de festa de tabernáculo, já ficavam em parafuso por causa das opressões. Você precisa ter leveza. Porque tu imagina, todas as vezes que o povo precisava, a tribo em especial que precisava construir o tabernáculo, a nuvem parava aqui e Deus fala assim, eu quero mover vocês para outro lugar. Sabe o que eles tinham que fazer? Desmontar tudo. E quando a nuvem parava, sabe o que fazer? Montar. E se Deus se imagina, eu quero ir para outro lugar. E o povo precisava ter o quê? A obediência perfeita. Senão não seriam envolvidos pela glória de Deus. Ou seja, não é obedecer de qualquer forma, irmão. A obediência perfeita, ela tem um número cravado nela. Qual é? Perfeita. Qual é o número, igreja? Isso não é numerologia, não. Mas o povo judeu e a igreja precisam entender que existem números que o próprio Deus usa para despertar você. Depois de 7 surgiu Enos. E começou-se a buscar o Senhor. Então a gente precisa começar a despertar para isso. Vamos ler então. Eu disse para vocês, Números capítulo 9, versículo 15. Nós vamos ler até o 23.
Vocês sabem que eu leio e sempre dou uma pausa. Quando eu parar, lembra para mim qual o versículo. Amém? Versículo 15. No dia em que o tabernáculo foi erigido, uma nuvem o cobriu, isso é, a tenda do testemunho. E à tarde, sobre o tabernáculo, apareceu algo semelhante a um fogo, e permaneceu até a manhã. Assim a nuvem sempre o cobria, e à noite ela se assemelhava a fogo. Amém? Para que a gente vai dar continuidade no 17. A nuvem representa a própria Shekinah, amém? E ela direciona o tabernáculo para onde? A nuvem repousava de dia, protegendo do calor do sol. Porque região desértica, a gente precisa entender que região desértica, quando o sol se põe, irmão, lá é muito quente, hein? Muito quente. Mas quando o sol se põe, lá é muito frio, é frio abaixo de zero. E além do mais, região desértica, existem animais peçonhentos, a própria serpente. E todo animal peçonhento, ele tem medo de fogo. Hein? Havia a coluna de fogo e havia o quê? A própria nuvem que protegia do sol para que o povo não fosse queimado. Amém? O que acontece? Eu parei no 17, vamos lá. E sempre que a nuvem era retirada de sobre a tenda, o povo de Israel prosseguia a viagem. E eles acampavam onde quer que a nuvem parasse. Amém? Lembra que vocês disseram aí? A obediência precisa ser o quê? Perfeita. A nuvem andava, o que o povo fazia? Levantava acampamento e tinha que andar. A nuvem parava, o que o povo fazia? Fixava as suas tendas. E vamos lá. 16. Assim que a nuvem sempre cobria a noite e assemelhava de fogo. 17. Sempre que a nuvem era retirada de sobre a tenda, o povo de Israel prosseguia a viagem. E eles acampavam onde quer que a nuvem parasse. Versículo 18. Eu peço que vocês prestem atenção nessa frase, tá bom? A primeira frase aí do versículo 18. Alguém pode ler alto aí? Amém. Segundo, vamos lá continuar agora lendo? Vamos lá? Segundo o que mesmo, igreja? É o que mesmo, igreja? Mais uma vez, o quê? O povo de Israel viajava à ordem de Adonai. Amém? Algumas expressões aí, como a pastora leu. Eu vou ler da minha versão, que vai se encaixar com a de vocês. Eu vou ler o versículo 18, que é o mesmo sentido de palavra. Ó. A ordem de Adonai. O povo de Israel viajava. A ordem de Adonai. Eles acampavam. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles ficavam no acampamento. Mesmo quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, por um longo tempo, o povo de Israel fazia o que Adonai lhe incumbisse, não saía de lá. Às vezes a nuvem permanecia muito tempo sobre o tabernáculo, de acordo com eles permaneciam acampados e de acordo com a ordem do partiam. Às vezes a nuvem permanecia apenas da tarde, da manhã, para que, ao ser a nuvem retirada pela manhã, eles viajassem. E o mesmo que eles continuassem de dia e de noite, quando a nuvem era retirada, eles partiam. Quer ela permanecesse 2 dias, quer 1 mês ou 1 ano sobre o tabernáculo, o povo de Israel continuava no acampamento e não se movia, mas assim que ela se removiam, partiam em viagem. Versículo 23, o que diz aí?
segundo o mandamento do Senhor, acampavam de acordo com... De acordo com... Pessoal, vocês estão... Amém? Vocês repetiram uma palavra e vocês estão travados para repetir isso? É isso mesmo? É isso? Prosseguiam e eles faziam segundo... Por intermédio de... Sabe quantas vezes isso foi repetido aí? Quantas vezes, pastora? Eu pedi para vocês... Sabia que a falta de sensibilidade profética e o medo faz com que a gente passe despercebido. Vamos ler Bíblias e não vamos entender. Vamos ser aquele povo que quando o próprio Deus vai falar de parábolas, vão ouvir, mas não vão entender. Vão ver, mas não vão enxergar. E nem tampouco vão ser envolvidos pelo arrependimento que a igreja precisa. Sabe por quê? Porque nós não temos sensibilidade profética. O próprio Deus, essa palavra em especial, ela se repetiu sabe quantas vezes? 7 vezes. Segundo o mandamento, está dando para você entender? Segundo o mandamento, porque todas as coisas ali havia, sabe o quê? Uma obediência, o que vocês tinham falado? Perfeito. Não é se obedecer. Eu vou para a igrejinha bonitinha, só para eu não ter o peso ou sentir aquele sentimento de culpa de ir para o inferno. Olha a minha cara de preocupado se eu tenho preocupação de ir para o inferno, irmão. Se você tem uma vida de retidão e separação para Deus, você vive uma vida cumprindo aquilo que Deus pede, você nem é para ter esse medo. Sabe por quê? Teu maior desejo é estar olhando para a face dele. Mas, segundo o mandamento do Senhor, 7 vezes, tudo foi cumprido ali, detalhadamente. A nuvem se movia, o que o povo fazia? Existem pessoas que querem fazer a nuvem, não quero obedecer a nuvem não. Muitos de nós estamos assim. O sistema religioso está deixando todo mundo assim. Por isso que a igreja, você está vendo milagres? Sabe qual é o maior milagre hoje? Não é chegar alguém aqui morto, a gente orar e ressuscitar não, irmão. Não é chegar alguém aqui coxo, aleijado ou cego. O maior milagre hoje, sabe qual é? Alguém ser obediente a esse nível de quando Deus mandar, ele fazer nos mínimos detalhes. Porque você não está vendo quase nenhum homem sobre essa terra, nos ambientes espirituais, cumprindo com o que Deus tem pedido. Existe, sabe o quê? Uma fogueira de vaidade, onde as pessoas estão querendo se mostrar. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, disse o pregador. A gente está sendo contaminado por tantas informações. Tem pessoas que estão deixando, sabe o quê? O discipulado da sua geografia, da sua tribo. Sabe para quê? Para ser discipulado por pregador de YouTube. Por musiquinha de modinha. E te distanciando daquilo que Deus pede. A modinha aqui era murmurar, como muitos achavam. E todos que entraram na murmuração foram mordidos pela serpente. Sabe por que entrou aqui, eu contei para vocês? Não entrou a tribo de Dan? Porque os idólatras não serão contados. Então, a gente tem que parar com essa idolatria religiosa, até ministerial. Eu não sou defensor de uma bandeira. Eu sou Maô. Irmão, Deus deu como revelação, eu entendi como tribo, mas como eu disse, nós não somos melhores do que ninguém. E nós estamos hoje usufruindo da presença dos nossos irmãos que pertencem a outra tribo, mas adoram o mesmo Deus. E a gente precisa entender isso. Agora, foram 7 vezes essa expressão. Na versão da pastora era o quê? Segundo o mandamento. O mandamento é o quê, irmão? É para ser obedecido. Mandamento é para ser cumprido. E muitos de nós estamos com esse nível de dificuldade. Agora eu quero pegar outro versículo em outro livro. Vamos lá? Eu quero que vocês abram para mim aí. Êxodo, capítulo 40, versículo 17. Vou pedir à pastora, que não precisa nem de microfone para ler, do 17 ao 38. Pode ser, pastora? Êxodo. Do versículo 17 ao 38. Amém?
Todos acharam aí? Vamos acompanhar, porque a Bíblia, a versão dela, é a versão mais aproximada de vocês, a minha judaica, e vai complicar vocês. Amém? Amém, igreja? Ela pode ler, dá para vocês acompanharem? Versículo 17, ela vai ler do 17 ao... Vamos lá? Pode ir, pastora. Amém? Segundo o quê? Ordem. Ordem é o quê? É mandamento. A gente vai ver aqui se repetindo por 7 vezes. A pastora vai ler isso por 7 vezes. Vocês vão ler isso aqui por 7 vezes. Pode continuar, pastora. Versículo 22 agora. Som. A gente ainda não tem condição de comemorar a festa de tabernáculo como ela precisa ser comemorada. Mas nós estamos despertando. Vocês sabem quantos dias essa festa precisa ser celebrada? Adivinha! Vocês adivinharam. 7 dias. Ou seja, aqui o princípio de obediência precisa ser estabelecido sobre a igreja. E aquele ambiente estava tão envolvido pela glória
que o próprio Moisés, ele não conseguia entrar por causa do nível da Shekinah que estava naquele. Mas a gente também precisa entender, hoje eu preparei, assim como eu não tive a oportunidade, essa palavra eu estava para pregar ela em Brasília na quinta-feira, mas sendo o que acontece? Tinha ido o apóstolo Laércio e a apóstola Luciene. Eles não puderam ir num dia antes, porque eles estavam agendados, tinha acontecido um imprevisto. E a apóstola que me convidou, a apóstola Nádia, falou assim, pastor, tem algum problema? Eu não, mas eu tinha preparado essa palavra e um óleo em especial para eles. Mas eu entendo que essa palavra, ela precisou ser liberada aqui para vocês. Ela seria liberada lá em Brasília. Eu fiquei assim, ai meu Deus. Sabe o que agora eu entendo? Essa palavra ela precisava ser liberada aqui. Para todos nós. Lembra que vocês falaram sobre a obediência? A obediência tem que ser o que mesmo? Perfeita. Então, debaixo dessa perfeição, o próprio Deus pediu para Moisés levantar a obra de um perfumista, que seria o óleo da santa unção. E hoje também eu preparei uma garrafa do óleo da santa unção. Irmão, por isso que muitas das vezes eu não entendo, eu não quero, eu falo para vocês. Poxa, eu não quero. Parece que eu estou sendo repetitivo todos os dias. Vocês já pararam para entender? Todos os dias que eu tenho que pregar, eu tenho que derramar unção sobre a cabeça de vocês. Mas o tabernáculo havia uma unção específica da santa unção, que era para ser colocado sobre todos os utensílios, instrumentos. E a gente precisa entender que essa festa não é a festa do tabernáculo. Essa festa é a festa dos... Nós somos tendas móveis. Sabe por que o povo de Israel agora está saindo das suas casas, das suas mansões, indo para o seu quintal e dormindo, se alimentando debaixo daquela tendinha? Porque essa tenda, ela simboliza cada um de nós. Tão frágil. Se vir um vento muito forte, ele pode derrubar ela. Mas o próprio Deus decidiu, sabe o quê? Morar numa tendinha lá junto com o povo. De se manifestar naquela tendinha. Talvez você, eu sou tão frágil. Quando vem o vento, quando vem essas questões, irmãos, mas entenda, Deus quer habitar com você no meio. E ele tabernaculou. E essa unção foi preparada. E essa obra de perfumista, ela não poderia ser usada de qualquer forma. Bom, ela foi levantada, feita, estabelecida para ungir o tabernáculo. Os utensílios do tabernáculo. E acredite, nós somos casa de Deus. Nós somos tenda móveis. Não é para a gente ficar aqui em quatro paredes, não, como religioso, não, irmãos. É para manifestarmos aonde Deus nos direcionar. Aonde a nuvem nos guiar, a gente vai. Aonde Deus pedir para a gente parar, a gente vai parar. Mas essa unção precisa ser derramada. Imagina, o tabernáculo foi ungido, não foi? A nuvem se movia. O que tinha que acontecer com ele de novo? Ungir novamente. Tu está entendendo por que tanta unção e óleo sendo derramados sobre a tua vida? Sabe por quê? Existem territórios que serão estabelecidos pela unção. O próprio Jacó, quando dormiu naquele lugar, ele fez uma pedra de travesseiro. Quando ele acordou, ele disse, sabe o quê? Qual a visão que ele teve? De uma escada e anjos subindo. E o que ele falou? Esse lugar não é outro lugar a não ser... E ungiu aquela pedra. Quem é a pedra? Quem é a rocha? Está entendendo? Agora eu preciso também ungir a cada um de vocês. Vamos fazer uma fila aqui, a gente vai liberar essa unção. Eu vou liberar vocês. Amém? Mas vocês precisam sair daqui com essa unção.
A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu vejo a nuvem e entro nela. Eu quero ver tua glória como viu Moisés. Relances de luz, sons de trovão, mas não tenho medo. Oh, mas não tenho medo. Oh, mas não tenho medo. Mas não tenho medo. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Eu vejo a nuvem e entro nela. Eu quero ouvir tua glória como viu Moisés. Relances de luz, sons de trovão, mas não tenho medo. Mas não tenho medo. Mostra-me tua glória.
pode me levar, ninguém pode me levar, somente a sua glória. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. Não buscamos tuas mãos, tua face queremos ver e conhecer teu coração. Revela tua glória com poder. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Fluam rios de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Eu entro no santo dos santos,
igreja que já foi orada, por favor, vamos lá. Se você fala em línguas, por favor, vamos lá. Se você não fala em línguas, comece a exaltar a Jesus. Comece a liberar os atributos dele sobre esse lugar. Vamos lá. Ele é santo, ele é temível, ele é glorioso. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Chora babababababa, sorarararararararai. Chora babababababa, sorarararararai. Shekinah, Shekinah. Rabaraba, chora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 . Nós preparamos um lugar de habitação a Ti, um lugar onde a Tua presença possa repousar, lugar de descanso pro Senhor. Nós não daremos descanso aos nossos olhos, às nossas pálpebras, enquanto o Senhor não encontrar um lugar de repouso.
favor, você que já foi orado, por favor, feche os seus olhos. Vamos lá, vamos mergulhar nesse lugar. Nós clamamos por peso de glória, peso da Shekinah sobre os ombros.
Som. Amém? Repita-se comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. E Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre a nossa cabana, sobre o nosso tabernáculo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Pessoal.